Os resultados da 19ª rodada do Campeonato Brasileiro deixaram um gostinho na boca do tricolor de título. Tudo bem, estamos no G4, tudo bem, estamos numa sequência muito boa, subindo, temos chances, os candidatos a título perderam, mas tudo bem também do outro lado, né? Nós temos jogos a mais, nosso elenco não é tão forte, etc. A pergunta que todo mundo quer saber é: a rodada foi boa ou foi ruim para o Fluminense? Os candidatos a títulos perdendo pontos, mas os candidatos ao G6 ganhando pontos. E aí, como é que faz esse balanço? Vídeo de análise. Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil, de todo o mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Seu like ajuda muito, a sua inscrição também. E as informações que eu estou tirando para fazer este vídeo aqui, a maior parte delas vem do aplicativo OneFootball, que está aqui a tabela do Brasileirão, já aqui aberta no meu celular para fazer alguns comentários. Vale dizer que você não está vendo o jogo do Inter, você não estava muito ligado e tal, não sei o que, ativa no OneFootball, recebe a notificação, sai o gol, você recebe. Eu recebi as notificações dos gols do Palmeiras, por exemplo. O link está aqui na descrição, faz o download desse aplicativo que é o mais baixado no mundo em relação ao futebol. O link está aqui na descrição. Vamos pro vídeo, porque esse vídeo aqui tem o mínimo de edição possível, afinal de contas é uma conversa, é para você nesta terça-feira de manhã, ao chegar no seu trabalho, ao chegar no seu grupo de WhatsApp mesmo, que está debatendo sobre a felicidade ou a tristeza da rodada e ter argumentos e, como sempre, eu recomendo aqui, ser ponderado, entender o outro lado. Você pode ser um dos que está extremamente empolgado, pensando muito em título, e aí aqui nesse vídeo você vai ter argumentos para reforçar essa sensação sua, mas também vai ter argumentos para falar: peraí, né, vamos segurar um pouco, assim como também em relação a G6. O que eu posso te garantir é, com base em números do estatístico e que também é, entre aspas, jornalista, né? Porque eu uso entre aspas porque eu não tenho a formação, mas exerce, analista de futebol, Thiago Minhoca, um cearense que participa da equipe do NE45, um portal especializado em futebol nordestino, mas que traz informações muito interessantes. Ele fez uma planilha que eu tô dando uma olhadinha aqui e eu já posso dizer que o assunto rebaixamento é realmente águas passadas, né? Pode tirar o /45, /44 do seu nome do Twitter. Isso por quê? Bem, porque no pior ano de todos, o pior time, no caso a maior queda, né, de times rebaixados aconteceu no ano de 2010, quando um time era o nono colocado. Eu não busquei os times para ver exatamente quais são, né? Mas o time era nono colocado e tinha 26 pontos, exatamente, e ele caiu. Isso, obviamente, na virada do turno. Tirando esse caso, né, abaixo desse caso, a gente tem alguns casos de 25 pontos. 2017, por exemplo, tem um caso de 25 pontos, alguns de 24, mas não tem nenhum acima disso. Ou seja, o Fluminense, que hoje tem 32 pontos, pode-se dizer que, se não acontecer uma coisa nunca antes vista, ele de fato já escapou do rebaixamento. Mas o nosso assunto aqui não é rebaixamento, o nosso assunto aqui é G6 ou título. Bem, sobre G6, o que a gente pode conferir é que nessa rodada a gente teve resultados como Grêmio, Palmeiras, São Paulo e Santos ganhando. E aí, por que eu estou colocando esses 4 aqui? Porque o outro que eu considero um candidato ao G6, além desses 4 e o Fluminense, é o Fortaleza, porque tem um padrão tático bom, tem um treinador bom e tem feito campanhas boas, tem boa estrutura, salários em dia, tudo que a gente sabe que na hora que o bicho pega influencia. Bem, o Fortaleza também não tem mais nenhuma outra competição, que também ajuda, né, assim como ajuda o Fluminense. E dado isso, eu não coloco Fortaleza, porque o Fortaleza enfrentou o Fluminense e perdeu, ficou um pouquinho atrás na tabela, mas não tinha como os dois ganharem. Porém, esses outros 4 times são os que eu, arregalo o olho. Por quê? Porque além desses outros 4 times, Fluminense e Fortaleza, a gente ainda tem à frente Internacional, Atlético Mineiro e Flamengo. 9 times. O Fluminense precisa ficar pelo menos à frente de 2 ou 3 desses. Então, quanto mais pontos ele fizer e menos pontos os adversários fizerem, melhor. E qual é a preocupação em relação a isso? Que foram vitórias que colocaram, por exemplo, o Santos, que tem os mesmos 19 jogos do Fluminense, 2 pontos atrás do Fluminense só.
E mesmo com o Fluminense tendo vencido o Santos na rodada passada. Colocaram o Palmeiras, um time que está vindo voando agora, com um elenco que tem um elenco forte, agora tem um modelo de jogo, etc., que tem favorecido também ao time. Tem um jogo a menos e tá 4 pontinhos atrás da gente, que pode se transformar em 1 ponto apenas. A gente tem um Grêmio que a gente sabe que é forte quando decide jogar o Campeonato Brasileiro, com um jogo a menos e 5 pontos atrás da gente. E na próxima semana tem Fluminense e Grêmio. Então o Fluminense olha para trás com cuidado em relação a G6. Ou seja, se você está pensando só em G6, você não acha que o time do Fluminense é capaz de disputar o título, que isso é ilusão, a rodada foi ruim. A vitória do Fluminense salvou para a rodada não ser péssima. A rodada do Fluminense foi, de certa forma, média ruim, né? Porque a gente venceu um jogo difícil fora de casa. E um tropeço contra o Grêmio dentro de casa na próxima semana pode colocar muita coisa em risco, como, por exemplo, a gente ser ultrapassado. Moralmente ser ultrapassado pelo Grêmio, né, já que o Grêmio terá um jogo a menos e 2 pontos só atrás, corre o risco de ser moralmente ultrapassado pelo Palmeiras, ficaria 1 ponto atrás da gente só com um jogo a menos, pode ser ultrapassado por São Paulo e por Santos, ou seja, a gente cairia para 6º e ficaria olhando o 7º e 8º com chances de ultrapassar a gente. Poderíamos cair para a 8ª posição com uma derrota para o Grêmio, olha o cenário horroroso. Tudo bem, mas se você olha pro título, tenho notícias boas. A rodada colocou os 3 adversários que estão acima da gente sendo derrotados. E não só isso, sendo derrotados, mas sendo derrotados em jogos que eles esperavam, no mínimo, pontuar. O Palmeiras vinha mal, né? Vem numa crescente, mas quem quer ser campeão ganha de time que está começando uma crescente. Tomou 3-0, meteu 3-0 no Atlético Mineiro. Era fora de casa? Um empate, pelo menos, o torcedor do Galo esperava. O outro jogo, o outro adversário, então, nem se fala. Foi o jogo de domingo à tarde, o Flamengo. Com certeza esperava uma vitória em casa, no Maracanã, contra o São Paulo. Não só perdeu, como tomou uma goleada vexatória de 4-1. E isso arrasando, a gente sabe que o prolongamento também. E o outro, o Internacional, contra um Corinthians bem combalido, mas que já emplacou uma sequência de vitórias e já é 11º, esperava sem dúvidas pelo menos pontuar na Arena Corinthians. E bem, perdeu por 1-0 e teve seu melhor jogador expulso. Olha só o cenário de liderança, o problema que foi essa rodada. E esse problema coloca o Fluminense a pelo menos 3 pontos da liderança. Ou não, porque o São Paulo tem jogos atrasados e o São Paulo pode ir até para 39 pontos, né? O Fluminense hoje tem 32. Então, não dá. Mas imaginando que o São Paulo faça 5, 6 pontos, dá pra gente dizer que o Fluminense está a uma rodada da liderança. Já que Internacional tem 35 e Flamengo tem 35, ambos com o mesmo número de jogos que o Fluminense. E o Atlético Mineiro, que tem 32 pontos, tem um jogo a menos. Se ele ganhar, ele vai a 35 também. E o Fluminense fica com 32, a 3 pontos dessa trupe. Ou seja, quem está olhando em relação a Libertadores, se o Fluminense está olhando em relação a Libertadores, uma rodada ruim, que só não foi péssima porque o Fluminense ganhou e precisa mostrar isso nas próximas rodadas. Quem está olhando com relação a título, olha para as próximas 3 rodadas e pensa que serão decisivas. Isso eu te garanto, as próximas 3 rodadas colocarão o Fluminense no lugar onde ele deve estar no campeonato. E por que eu acho bom reforçar isso nesse momento, na terça-feira ainda? Porque as próximas 3 rodadas o Fluminense enfrenta Grêmio, Palmeiras e Internacional. Quando a gente olha para as 3 rodadas anteriores, com Ceará, Santos e Fortaleza, a gente olha 3 times que vão ficar entre o meio da tabela e a briga pelo G6. E o Fluminense ganhou de 2 e empatou 1, fez 7 pontos, com autoridade em cima de Santos e Fortaleza também. Ou seja, fez bons jogos, mostrando que esses 3 times têm que estar abaixo do Fluminense na tabela. E agora o Fluminense enfrenta 3 times que já almejam um pouco mais do que esses 3. São 3 times de G6, Grêmio, Palmeiras e Inter. E quando você se coloca contra 3 times de 16, se você tropeçar, Grêmio em casa, são 2 fora e etc., você está credenciado para brigar naquele ritmo ali mesmo. Se você faz uma quantidade grande de pontos, por exemplo, 6, 7 pontos nessa sequência, aí, meu amigo, é para você olhar e falar, eu estou acima desses também. E se você está acima de Inter, de Grêmio e de Palmeiras, a sua briga é com Flamengo e Atlético Mineiro e com São Paulo nesse momento do campeonato. Ou seja, as próximas 3 rodadas, esse é o segundo motivo, podem definir também o caminho do Fluminense.
que é se ele é para título ou para G6. E por que eu nem cogito tirar o G6? Porque se o Fluminense mostrar que vai ficar, que tem um elenco e um time inferior e tropeçar e fizer, por exemplo, 1 ponto nos próximos 3 jogos, não tem drama, não tem problema absurdo. O Fluminense provavelmente vai cair para 8º, para 9º, mas vai fazer o mesmo campeonato que fez no primeiro turno. Lembrando, no primeiro turno o Fluminense fez 4 pontos, mas 2 jogos eram em casa, Palmeiras e Inter. Porque a sequência inicial do Fluminense é muito difícil mesmo. Essa é a sequência mais forte. Ou seja, se o Fluminense chegar na 10ª rodada em 8º, em 7º, ele está totalmente na briga pelo G6. Isso por quê? Porque a sequência dos outros 8 jogos são mais simples. Enfim, é toda uma conta. A gente acaba 2020 ainda no meio dessa sequência difícil. A estreia de 2021 é contra o Flamengo, ou seja, um dos jogos mais difíceis do campeonato, não só por ser clássico, mas também por ser um time que briga pelo título. E a gente tem muita água para rolar ainda. Mas a análise dessa rodada é essa. Ou ela foi perfeita, ou ela foi média ruim. Perfeita para título, média ruim para G6. Para rebaixamento, meu amigo, não temos mais essa conversa. Não fale em rebaixamento, não fale em Z4 comigo, porque eu nem vou te ouvir. Mas eu te ouço se você apertar o like aqui embaixo, se inscrever aqui no canal e se for membro, para poder a gente conversar lá no Telegram. Saudações tricolores, até a próxima. Valeu!